Vamos, vamos começar, então, sobre pertencimento, que é uma das leis sistêmicas, conforme Bert Hellinger percebeu. São 3 as leis sistêmicas que Hellinger percebeu observando, sempre na observação dos campos morfogenéticos da constelação familiar presencial. Ele foi observando as sensações e movimentos de cada uma das pessoas quando ele colocava em determinados papéis, e, com isso, ele escreveu essas leis que são chamados também princípios básicos da vida ou ordens do amor, principalmente ordens do amor, porque o amor sem ordem é um amor cego, é um amor emaranhado, ele não dá certo. O amor só dá certo quando ele obedece à ordem. E essas ordens que ele percebeu, e é o grande trabalho dele, né, um grande legado de Bert Hellinger para a humanidade, são essas leis sistêmicas que funcionam independente de crença, independente, como lei da gravidade. A gente observa que é assim que o universo funciona, e quanto mais a gente se adequa a isso, mais fácil torna-se a vivência, a vida e, principalmente, o relacionamento, porque eu chamo também de leis do relacionamento, porque se você tem muita clareza delas, os seus relacionamentos com todos começa a ficar muito, muito, muito mais fácil. Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês, Então, nessas leis, aqui a gente já fez a técnica. Oi. Coloca no modo da apresentação, que daí não fica aparecendo na tua gravação e para nós, nas laterais aqui, todos os teus slides. Embaixo, no canto do... Foi. Estão vendo, né? Ali do lado do 54% tem uma TVzinha, só clica nela. Ué, mas vocês ainda não estão vendo, não? Mas estamos vendo todos os outros que tu vai apresentar depois. Para mim aqui já aparece no modo TV. Não, para nós não. Tá bem. Deixa eu ver se eu consigo, agora que ele já está lá no modo TV. E agora? Agora sim. Ok. Então, o que nós percebemos aqui é que são 3 formas. Primeiro, é a observação. Essa observação ela é consciente, ela vem a partir da intenção consciente. É um tipo de observação. A intuição, ela te perpassa, é como se fosse um raio de luz vindo sobre você. É um lampejo. Ela independe da sua vontade, da sua intenção. Ela é aquilo que você sabe que não tem erro. E a percepção, que é muito o foco dos nossos estudos aqui, essa percepção, ela é além dessa consciência. Quando você se ausenta, e foi nesse estado perceptivo de um passo atrás, e é o que eu peço para vocês fazerem
nos exercícios sistêmicos é perceber algo maior que está integrado ao todo e que você está ali só como canal da vida, a serviço da vida. Qual é o seu papel? Então, a partir desta percepção, Hellinger nos trouxe as leis sistêmicas e depois eu posso falar um pouco mais sobre isso também. Deixa eu ver se consigo passar aqui esses... consegui. Então, as 3 leis sistêmicas são essas: pertencimento, hierarquia e o equilíbrio no dar e tomar, também chamado ordens do amor. Hoje nós vamos falar sobre pertencimento e, na próxima semana, hierarquia, ou sobre as consciências, que também é uma outra percepção de Hellinger bastante interessante, e depois no equilíbrio no dar e tomar. Então, pertencimento. Aqui está uma foto do Hellinger, né, como ele, talvez de uns 10 anos atrás, essa foto. No pertencimento, ela sempre fala sobre quem pertence ao sistema. Todo sistema ele tem por função, é inerente a qualquer sistema, seja em qualquer área, sistema matemático, sistema físico ou sistema aqui das famílias, como a gente fala, ele tende a se equilibrar, ele precisa se equilibrar, ele sempre busca o equilíbrio. Esse equilíbrio, ele se dá de diversas maneiras. E aqui a gente vai estudar esse através do pertencimento. O primeiro, que todos, Hellinger fala que todos que pertencem a um dado sistema, pode ser ele sistema familiar, grupo de trabalho, clube de futebol, qualquer sistema ao qual você está ligado, ali todos têm igual direito de pertencimento. Ninguém pode ser retirado desse sistema. Não existe um que é maior ou melhor do que o outro. Nós vamos estudar a hierarquia. Claro que tem ali onde a posição que cada um deve estar nesse sistema. Contudo, não há chance de um ser retirado sem que o outro tente equilibrar essa exclusão. Então, Hellinger fala que a dor da exclusão é a maior dor que o ser humano pode sentir. É ser excluído de um sistema ao qual ele faz parte. E o que separa e o que une? O que separa é você... é a exclusão, né? A exclusão é o grande separador dos sistemas. Se você pôr um julgamento mental por um conceito, por um preconceito, você julga, isso é uma separação. Nesse conceito dessa lei sistêmica do pertencimento, ela não é regida por um sistema cultural. Hellinger observou isso em todo tipo de sociedade. Lembra que contei para vocês que ele passou muito tempo lá com os Zulus. Então, ele teve um conhecimento, uma experiência bastante ancestral.
trabalhou muito com os europeus, aqui nas Américas, e também na Ásia. Todas essas sociedades, ele observou que essa lei do pertencimento atua igualmente. Ninguém suporta ser excluído. A exclusão é a maior dor. E aí, o sistema cultural não é um contribuidor nesse pertencimento dessa forma. Tanto faz, pelo contrário, geralmente, as culturas, as sociedades começam, não, fulano é alcoólatra, fulano é de raça diferente, fulano não é heterossexual, fulano, e aí vai colocando de lado. Nossas sociedades, que nós estamos acostumados, é bastante excludente. E esse sistema, quem pertence a esse sistema? Porque, uma vez que todos que pertencem ao sistema têm igual direito de pertencimento, ninguém pode ser excluído por julgamentos morais, sociais, ou sejam eles quem for. E aí, né? Qual é o contorno desse sistema? Então, primeiro, filhos e pais pertencem ao sistema familiar. Eu vou falar de sistema familiar, mas e depois, se for o caso, ao longo aqui dos nossos estudos, a gente pode falar de outros sistemas, inclusive empresarial. Mas aqui vamos aqui nos ater a esse sistema familiar. Pais e filhos pertencem ao sistema familiar. Bem claro, né? Depois, quem pertence? Os irmãos dos pais. Irmãos dos pais biológicos ou adotivos, eles pertencem, ou meio-irmãos, também pertencem ao sistema. Tá? Meio-irmãos, irmãos mesmo que não sejam dos mesmos pais, os dois pertencem. Aqui já começa a ficar mais interessante. Quem pertence ao sistema também ex-parceiro dos pais. Se uma pessoa, se um pai casou com uma mulher, deixou uma noiva para casar com essa mulher, deixou uma noiva em sofrimento, ela pertence ao sistema. Hellinger diz que uma filha vai ter comportamentos, isso eu vejo muito nas constelações. Uma filha vai ter comportamentos semelhantes a essa noiva excluída. Se houve um término de namoro ou um relacionamento não tão sério aqui, essa pessoa pertence ao sistema? Não, não pertence. Ela pertence à medida que ela foi excluída com mais ou menos violência. Quanto mais dor essa pessoa sentiu ao ser excluída desse relacionamento, porque essa outra mulher, ela teve uma vantagem ao casar com esse homem e ter esses filhos, ela levou uma vantagem sobre aquela que deixou esse homem livre para que esse relacionamento acontecesse. Okay? Então, essa daqui enxerga tudo isso que aconteceu depois na vida deste homem, se ela amava este homem. Quem pertence ao sistema?
os avós, obviamente, e os sogros dessa pessoa e desse outro pertencem ao sistema também. Quem pertence? Tios, avós com destinos especiais. Se um tio-avô seu, uma tia-avó, ficou solteira, por exemplo, e ficou cuidando dos sobrinhos netos ou dos sobrinhos, essa pessoa, dos sobrinhos, sempre, se for uma tia direta, sempre pertence, né? Mas uma tia-avó que, então, cuida dos sobrinhos netos, essa tia-avó pertence. Se ela sofreu uma doença muito trágica, ela pertence. Se ela foi, de alguma forma, machucada por alguém, ela pertence. Toda vez. Eu tenho um tia-avô, por exemplo, que pertence ao meu sistema, mas de uma forma muito positiva, que ele foi meu padrinho e é uma pessoa muito querida, muito presente no meu sistema. Eu sinto ele no meu sistema muito presente. Quem mais pertence aos sistemas? Bisavós também pertencem ao sistema. Quem pertence ao sistema, excluídos que favoreceram a família através da sua exclusão. Como eu abri aqui a porta. Como eu estava falando, uma pessoa que deixou um relacionamento para que outra chegasse na vida de um homem, ela foi excluída daquele sistema para favorecer, né? Para favorecer que uma outra tivesse filhos e que o homem gerasse a família. Todas as pessoas que, ou com a morte, ou com a saída do sistema, de alguma forma, causou favorecimento daquela família, vocês vão ver exemplos mais para frente, todos eles continuam pertencendo ao sistema igualmente. Ou seja, o sistema não diferencia encarnados de desencarnados. Os desencarnados continuam pertencendo da mesma forma e, às vezes, até mais presentes. Quem pertence? Vítimas. Todas as vítimas pertencem. Por exemplo, se você atropela uma pessoa e essa pessoa morre, essa pessoa passa a pertencer ao seu sistema totalmente. Ela, mesmo que tenha sido involuntariamente, sim, de alguma forma, os destinos se encontraram. Então, ela pertence ao sistema. Pessoas que trabalharam muito para o nosso sistema. No Brasil, nós temos muita questão dos escravos, né? Que trabalharam para os nossos sistemas e geraram riqueza, e não foram devidamente recompensados, né? Eles permanecem no nosso sistema por gerações. No meu sistema, eu tenho bastante... muita ligação. Os imigrantes também, né? Claro, claro, claro. Claro, claro. Mas quando você fala em imigrantes, de que forma que você fala?
Eles também vieram sem recursos e trabalharam um monte para começar do zero e trazer prosperidade. Não é que todo mundo veio, a maioria dos imigrantes vieram pobres e trabalharam muito, só não eram negros, e também alguns foram escravizados no primeiro momento. Então, dá-se o valor, me parece isso, que dá-se o valor como se fossem só os negros, mas muitos imigrantes também passaram extremas dificuldades e sofrimento para trazer o progresso para o país. Todos aqueles que deram algum benefício a outros, que outros sistemas se beneficiaram daquele grupo, eles pertencem também. Não independe se é negro, se é branco, se é asiático, todos que sofreram de alguma forma, né, para trazer riqueza aqui, eles são incluídos, eles pertencem e não são vistos. Os problemas, justamente... É do meu? Os problemas justamente surgem porque eles não são devidamente reverenciados. Nós estamos estudando aqui qual é esse continente para que a gente possa referenciar e, pelo menos da nossa parte, a gente cada vez mais fazendo, limpando as nossas exclusões, né, de nossa parte. Se a gente já limpa da nossa parte a exclusão, essa exclusão já favorece muito o sistema. Agressores, né? Já dei um exemplo de agressores. Todos os agressores pertencem ao sistema. Você foi assaltado e causou um trauma na sua família. Esse assaltante pertence ao seu sistema? Sim, sinto muito dizer, mas ele pertence ao seu sistema. Não aconteceu por acaso. De alguma forma, você atraiu isso para que se equilibrasse, para que o seu sistema se equilibrasse. E o que cura? Reconhecer e honrar todos aqueles que sofreram exclusão. Esse é o processo de cura. Reconhecer e honrar os que sofreram exclusão. É de uma forma que parece e é bastante simples, por isso a constelação familiar tem sido cada vez mais levada para todas as pessoas, porque é uma lei que tem muita facilidade de ser solucionada, né? Você chega na solução. Uma vez que você saiba quem são as pessoas que pertencem ao sistema, e você pode trazer sem julgamento, com muita facilidade, todos para tomar no coração. Tomar no coração é basicamente você aceitar e acatar sem considerações sobre, só aceitar e acatar. Não é reverenciar sem... Não é absolutamente você conviver, não é você se humilhar, não é isso, é você cessar julgamentos sobre isso. Então, o exercício que vocês vão fazer essa semana é fazer uma lista de todas as pessoas que vocês excluem, todas as pessoas que pertencem ao seu sistema, que estão nessa listagem que eu falei aqui para vocês,
principalmente comecem, porque pais, filhos, ex, vocês precisam escrever principalmente os ex, mas fazer uma lista daqueles com os quais o seu sistema teve vantagem, né? Ou ganhou mais dinheiro, ou foi beneficiado. Por exemplo, os empregados que a sua família teve, desde babá, quando eu era criança, uma babá cuidou de mim. Essa pessoa pertence ao seu sistema? Sim, ela pertence. Porque aí, no próximo encontro, nós vamos fazer uma reverência a essas pessoas, a esses excluídos, que você vai listar, vai buscando, principalmente aqueles que você menos gosta. Não é para você ficar convivendo, trazendo e essa pessoa. É para você tomar conhecimento e buscando consciência sobre isso. Ok? Você vai buscando consciência de como você queria parar de gravar aqui, deixa eu ver se eu consigo.